Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao meu universo particular mais uma vez. No episódio de hoje eu vou falar um pouco da mudança da arte pós-moderna com a arte antiga e sua relação dessa mudança com as fotografias. Nesse mês de março eu vou falar um pouco do tema de antropologia. A antropologia é um estudo que fala da evolução da humanidade, não de uma pessoa ou uma sociedade em si, mas sim como a humanidade como um todo. E suas mudanças que são expressas na sua arte, na sua cultura e na humanidade como um todo em si. Então bora ao tema. Vamos direto ao tema. Uns dias atrás, eu recebi uma notificação do Google Fotos e tava mostrando umas fotos que eu tirei no ano passado, que eu fui com a minha noiva no Museu do Ipiranga, né? Tem algumas fotos de uns quadros e vou falar de um assunto, vou abordar esse assunto. Então, se você olhar uma foto, imagem de quadros antigos, até mesmo ver eles pessoalmente, você vai ver que eles são bem diferentes dos quadros de hoje em dia. Os quadros antigamente, quadros também, esculturas e tal, né? Mosaicos, essas coisas, eles eles são muito, como eu digo, realistas. As obras pós-modernas são muito disruptivas, sabe? Tipo, há uma grande diferença entre o Salvador Dalí e o Picasso, entre o Michelangelo, Leonardo da Vinci. E eu vou falar um pouco dessa diferença e explicar o porquê mudou tanto a arte nesses últimos tempos, sabe? Do pós-moderno. Aí uma coisa que o Picasso e o Salvador Dalí têm, que a gente não temos do Michelangelo, Leonardo da Vinci e de outros artistas, escultores, pintores da Renascença e tempos atrás, é uma das justificativas porque a arte mudou tanto. Pegando, por exemplo, a obra da Mona Lisa, a gente vê que a gente realmente olha para aquela pintura e vê, a gente consegue enxergar uma pessoa, por mais que tenha uma linguagem escondida e tal, que a Mona Lisa a gente não sabe se ela está realmente sorrindo ou não. A gente não sabe se isso na verdade é porque o quadro tá. Tem gente que diz que o quadro da Mona Lisa está inacabado, falta certa parte, a gente não sabe se foi intencional ou não, mas isso não é o que eu tô querendo falar sobre. O que eu tô querendo falar sobre é que as pinturas e obras de arte elas tinham a necessidade de, como se fala, imprimir algo, demonstrar algo. Por que exatamente? Antigamente a gente não temos, por exemplo, fotos do Napoleão. Nós temos exatamente esculturas dele, pinturas deles exatamente. Acho que a escultura do Napoleão não temos. Mas temos um retrato dele pintado. Hoje a arte nessa época servia para retratar a realidade, sabe? Tipo, pra gente poder espalhar algo, tipo imprimir um acontecimento, uma época. Porque se você parar pra perceber, tem esculturas que são tão perfeitas na realidade, que tem esculturas esculpidas em mármore, acredito que você já tenha visto na internet, que é tipo como uma mulher com um véu no rosto, e você realmente vê o véu no rosto dela. Realmente parece que tá um véu em cima daquela escultura de pedra, tão realista, e hoje em dia as obras de arte são, tipo, de certa forma até confusas, sabe? Não, não retrata realmente a realidade. Mas o que essas obras de arte retratam e por que antigamente não retratavam? E esse é o disruptivo, porque, como eu falei, temos algo do Salvador Dalí e do Picasso que não temos do, por exemplo, Leonardo da Vinci, que seria o quê? Fotografia. Não temos foto deles na realidade. Ah, só um adendo bem rapidinho aqui, né? Eu tava pensando nesse assunto, eu lembrei de um meme que eu tinha visto antigamente no Facebook, que era tipo, a fotografia da primeira câmera. Aí logo embaixo tava tipo um meme perguntando, tipo, mas como assim tirar a foto da primeira câmera? Aí tipo, eu fiquei todo confuso, eu falei, rapaz, isso é verdade, né? Como que tem a foto da primeira câmera inventada da humanidade, sabe? Aí depois de um tempo, eu meio que tava pensando e descobri, vou falar no final. Aí passou um tempo, eu vi tipo que seria a resolução desse enigma, entre aspas, que seria tipo um jogo de espírito pra poder tirar foto.
dessa primeira câmera. Aí depois eu me liguei, tipo, ok, tá escrito ali que é a primeira câmera inventada, mas não quer dizer que é a única que existe naquele momento. Ou seja, uma câmera tirou a foto da câmera, igual a gente consegue fazer hoje em dia. Não é nada demais, é só algo engraçado que eu tinha visto antigamente. Eu relembrei essa memória e achei engraçado falar no meio desse assunto, né? E a foto, ela justamente retrata justamente isso, sabe? Que a gente não tenha mais a necessidade como humanidade pintar algo realista, porque não tem um artista melhor possível que seja que retrate a realidade mais que uma fotografia, que é realmente você está, tipo, congelando o momento no tempo. E, obviamente, também, que hoje em dia as fotos são muito mais práticas do que anos atrás eram, né? Porque antigamente, pra gente era um perrengue, tinha a questão de se tirar fotos e ter um limite de fotos por conta do filme fotográfico que tinha nas câmeras. Ou até mesmo as câmeras digitais também era bem complicadinho pra gente tirar foto, tipo, já tinha um limite de memória. Hoje em dia a gente nem tem sequer esse limite de memória. Se o seu celular estiver cheio, é só você pagar tudo, todas as fotos dentro da memória do celular, que você ainda vai ter elas nas nuvens, sabe? Que antigamente o único jeito de você retratar um momento histórico, um momento cotidiano da humanidade, retratar a sociedade onde que tal pessoa convivia, seria apenas pintando, montando esculturas e tal, que era a única forma de a gente meio que registrar um momento, um acontecimento, ou gerar uma memória de alguma pessoa. É justamente isso que eu falo, porque por mais que as obras do Salvador Dalí sejam antigas, mas já existia a fotografia, tanto que temos foto deles. E é justamente essa a diferença, porque quando você não consegue mais, não há mais a necessidade de retratar um momento realista, ou imprimir um acontecimento, como eu já disse antes, a foto ela não consegue necessariamente tirar. A foto necessariamente ela não consegue representar um sentimento, sabe? Tipo, a gente consegue ver esculturas que a gente vê o que é sentir raiva no rosto de alguém ou de uma pessoa, como várias esculturas na Renascença têm, ou da Antiguidade, mas não temos o que é a raiva. A gente pode ter pinturas ou fotos de pessoas tristes, mas não tem uma representação exata do que é tristeza, frustração, nossos sentimentos em si. Eu vejo que hoje em dia as esculturas, pinturas, toda forma de arte não é necessariamente uma representação do que é sentir o sentimento. Elas tentam retratar o que é o sentimento, não necessariamente a expressão dele, sabe? Tipo, você tirar a foto de uma pessoa chorando, você sabe que ela tá triste, mas como que é sentir aquela tristeza, sabe? Então eu acho que a arte hoje em dia ela se atenta mais a transmitir aquele sentimento, mas não transmitir mostrando o que é a expressão dele, e sim como que ele é dentro da gente. Porque eu acho que, tirando a necessidade da obra de arte ter que mostrar um acontecimento ou retratar uma pessoa, muda muito. Por exemplo mesmo, eu estava estudando um pouco sobre a história do Brasil. A gente apenas tem quadros do Dom Pedro I e do Dom Pedro II apenas quando ele era criança. A partir do momento que ele já se torna um homem idoso, mais velho, maduro e tal, a gente já começa a ter fotos dele. Isso já demonstra muita diferença, porque agora não precisamos que uma pessoa passe horas pintando uma pessoa ou uma vista, ou uma paisagem, sabe? Agora a gente consegue fazer isso. Antigamente era um pouco mais difícil, mas de certa forma bem mais rápido. Por mais que naquela época, como começou a ser inventada a câmera fotográfica, o início dela, a gente já não tinha mais a necessidade, ainda assim era mais rápido do que você pintar um quadro daquilo, ou montar uma escultura. Por mais que ainda as esculturas, os quadros ainda tem uma expressão artística, quando nós retratamos uma pessoa diferente. Mas se você estudar fotografia, você vai ter que estudar artes, porque muitas das técnicas de pintura conseguem ser aplicadas a tirar uma foto. Eu não tô dizendo questão de quadro, eu tô falando questão mesmo até da composição da foto, a composição de um quadro, sabe? A iluminação, as cores de fundo, as cores da vestimenta da pessoa. Isso, a foto e as pinturas antigamente, as fotos de hoje em dia, as pinturas de antigamente, elas meio que têm a mesma intenção, sabe? Por isso que eu acho que as artes hoje em dia, seja pinturas e esculturas, acho que já repeti demais essas frases, essas palavras, elas meio que
meio que seja uma mesma coisa. Então, a arte já tem que transportar outra coisa além da realidade, porque a realidade é facilmente a realidade é facilmente representada pelas fotografias. Tipo, por exemplo, a meu ver, o cinema, ele não é nada mais, nada menos que também uma fotografia. Ele também usa as mesmas técnicas da pintura. Ele também tem a mesma sensação, tipo, de mostrar. A intenção também do cinema seria de contar uma história. Assim como um quadro ou uma escultura também conta uma história. Um museu, por exemplo, que eu fui do Museu do Ipiranga, ele também retrata a história do nosso país, sabe? Tipo, ele retrata tão bem quanto como assim um filme contando a história do nosso país também contaria. Às vezes com menos detalhes também, mas da mesma maneira que um museu inteiro do Ipiranga conta a história do nosso país, um livro contaria e tal. E por isso que e a arte em si, ela sempre tenta buscar ser disruptiva, trazer algo novo, sabe? Trazer uma provocação hoje em dia. Porque você não tem uma necessidade de um quadro do Trump, sendo que você tem milhares, centenas de fotos dele, seja do Trump ou de outra figura histórica do momento que a gente vive, ou desde quando foi inventada a câmera. Porque realmente não há necessidade. Nenhum quadro, pelo maior pintor do mundo, por mais realista que o cara consiga fazer um retrato de uma pessoa pintado, esse retrato não será tão mais realista, implementando a realidade igual uma foto. Então, por que você vai pintar exatamente o rosto da pessoa, um retrato dela, se você pode tentar pintar ou montar uma escultura de um sentimento que aquela pessoa sente, e tantas outras pessoas também sentem? Porque você já tem a foto, então, mas a foto não consegue fotografar o sentimento, mas um quadro ele consegue transmitir, consegue tentar decifrar o que é um sentimento, sabe? Mas que cada um interprete seus sentimentos de uma maneira e sinta eles de uma maneira diferente, mas agora a arte ela tenta encontrar isso, sabe? De alguma maneira. E é por isso que eu acho que a arte mudou tanto assim. Eu tô estudando um pouco sobre antropologia, que seria estudo sobre a humanidade, um pouco sobre isso também. E eu acho que esse mês eu vou falar bastante sobre isso, porque já que esse mês vai ser um mês com mais episódios que os anteriores meses. Eu vou falar bastante sobre isso também, contar um pouco, algumas coisas da humanidade, sabe? Mesmas utilidades que as esculturas antigamente tinham, a foto também consegue trazer, sabe? A foto, se você trabalhar bem o cenário, a pessoa, a expressão, tudo na foto, ela também consegue aplicar imagens de poder ou retratar acontecimentos, às vezes até mais, porque, por exemplo, a gente não consegue tirar foto, você pode pintar um quadro de um trovão caindo, mas ele não será mais realista do que uma foto ou um vídeo. Porque vai trazer um sentimento mais de realidade de qualquer quadro pintado. Por mais que, tipo, a arte consegue até enganar nossos olhos à primeira vista, igual a inteligência artificial faz isso. À primeira vista você é enganado, mas você consegue perceber que é pintado. Você consegue perceber que aquilo necessariamente não é um raio caindo do céu, sabe? Você consegue ver que aquilo não é aquele exato momento que o raio saiu, sabe? Aquilo, na verdade, poderia ser uma lembrança. Ou seja, poderia estar... Aquilo necessariamente poderia só ser o que a pessoa interpreta de um raio, mas não seria um raio de verdade. E a fotografia consegue trazer isso para a realidade, sabe? Congelar o momento de uma maneira prática e realista. Lógico, na foto você também consegue mentir na foto. Dependendo do ângulo de vista, tudo muda, exatamente, mas mesmo assim, ela traz a praticidade, traz o conforto de ser breve, não dá muito trabalho, e também democratiza, sabe? Fica democrático, sabe? Porque, lógico, para você tirar uma foto profissional, você também tem que estudar, igual como você teria que estudar para ser um pintor, um escultor, mas é democrático porque, principalmente hoje em dia com a tecnologia, qualquer um consegue registrar um momento da sua vida. E antigamente não. O que a gente tem antigamente de retrato das sociedades mais antigas, por exemplo, na Idade Média, são o que os artistas e escultores viam na sociedade. Lógico, é muito importante, sim, ajuda bastante pra gente decifrar
vários momentos históricos que o único registro que temos são os livros e essas esculturas, essas obras de arte em geral, sabe? Demonstra muito, assim, da época que não podemos ver, mas não da forma tão, sabe? Por exemplo, a gente pode ver como as pessoas se vestiam na década de 70 e ter certeza que elas se vestiam assim, porque temos fotos, vídeos, filmes demonstrando justamente aquilo, mas como as pessoas realmente se vestiam na Idade Média, a gente só tem uma mera impressão de uma pessoa, sabe? A gente pode ter algumas outras evidências científicas demonstrando aquilo, ou arquivos históricos também que afirmam, mas mesmo assim não deixa de ser o olhar de um ser humano, uma interpretação de um ser humano, sabe? Que isso meio que traz a provocação pra saber o que é exatamente. E é isso. Realmente acho que finalizei o tema demonstrando que a foto ela não destrui a arte, mas trouxe uma evolução necessária para as obras de artes. Lógico que também ela trouxe essa evolução necessária para as obras de artes, também porque as obras de artes em si já estão muito realistas, já não tinha mais o que retratar do rosto do ser humano das paisagens, sabe? Mas a foto eu acho que eu trouxe, como se diz, a pressa a essa evolução da arte, de não apenas demonstrar os sentimentos, mas tentar decifrar nossos sentimentos e pensamentos, sabe? E é isso. Bora pro final agora do podcast. E é isso, pessoal. Esse foi mais um podcast do meu universo particular. E, bom, os dias da semana que vai sair os episódios vão mudar. Como eu já publiquei no Instagram, caso você não tenha visto, agora vão ser todas as segunda-feiras do mês de março. E por aí vai. Eu vou passar os dias aqui, calma aí, só um momento. Vai continuar com esse espaço de 15 dias, uma semana sim, uma semana não com episódio. Vai ser dia 3, dia 17 e dia 31 do mês de março. Esse do dia 3 é o episódio de agora. Eu mudei porque acho, sei lá, talvez com a pegada do podcast combine mais a segunda-feira do que as outras. E eu também quero falar bastante desse tema de antropologia, um pouco da história da humanidade, porque acho legal falar um pouco dessas curiosidades, porque eu trago um sentimento que você está aprendendo algo novo. Eu pensei sobre esse assunto da fotografia essa semana para poder fazer o podcast. Não tá muito legal, mas eu vou retrabalhar depois desse episódio, porque agora tá muito em cima. Tô gravando esse episódio sábado à tarde, então eu não consigo escrever um roteiro a tempo e gravar e editar o episódio. Mas eu acredito que esse episódio vai ficar bem legal. Eu acredito também que tô melhorando bastante na descrição, tô mais animado gravando os podcasts. E, bom, é isso, pessoal. Ah, e comenta aí se você gostou do tema. Comenta também se você gostou do dia da semana, se tem uma sugestão tipo, ah não, eu acho que terça-feira é melhor, ou uma quarta-feira, ou sexta-feira, ou no final de semana é melhor. Comenta aí, não fica com medo de comentar não. Se você está assistindo no YouTube, deixe seu like. Se você está ouvindo no Spotify, por favor, avalie o podcast. E siga a gente no Instagram, que é @meuuniversoparticular. É a mesma foto do podcast, e seria a foto do meu perfil do Instagram. Já que não é um podcast muito famoso, não vai ter fake. Então pode ficar tranquilo com isso, tá? E siga a gente nas redes sociais, eu tenho um TikTok. Não tô fazendo vídeos pra ele, exatamente nesse momento. Mas segue lá a gente também, dá uma força lá. E é isso, uma boa noite e até mais.